Cara, a parte de satélite é uma coisa muito incrível. Como é que você bota uma coisa em órbita e mantém ele fixo num ponto se a Terra gira? A internet mudou muita coisa na comunicação, né, rapaz? Eu sou um cara de tecnologia, de sistema de televisão. Eu, por exemplo, em 2019, eu fiz toda a estruturação do host para a transmissão da Copa América. Mas a minha vida não começou assim. Na verdade, eu sempre fui um cara muito dinâmico e tive a minha infância muito sofrida, né? Com muita dificuldade, cara. Eu escolhi o meu destino. Hoje a gente tem a possibilidade de um cirurgião americano operar aqui no Brasil. Então você tem um robô aqui no Brasil, que inclusive chama Da Vinci, aqui no Brasil, e quem vai estar operando ele é um cirurgião no Japão. E você vê só que isso aí está tudo linkado ao sistema irradiante de televisão. É o que eu faço. Para ter esse meio do caminho, quem vai estar lá é o engenheiro de telecomunicações fazendo isso. O médico vai estar de um lado, o médico vai estar do outro. O cara que opera o computador, o cara que faz isso, mas no meio do caminho ali é a telecomunicação que está no meio do caminho. Imagine só você perder uma conectividade numa hora de uma cirurgia dessa aí. Meu irmão, eu não consigo nem imaginar. É uma história, meu irmão, absurda, que eu creio que foi Deus que me fez isso por mim. Fala galera, bem-vindo ao Marco 4.0. A gente está aqui começando mais um episódio. Você que não se inscreveu ainda no canal, só apertar aqui o botãozinho vermelho, inscreva-se no canal. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais também. Agora eu mudei, meu Instagram agora está como @doutordr.marcoferreira. Você vai me encontrar lá como Dr. Marco Ferreira. No Twitter tá como... Não lembro, mas vai estar aqui embaixo. E é isso. Aqui você vai me encontrar como Marco número 4.0 por extenso. A gente vai deixar tudo aqui embaixo escrito. É só clicar aí que vai dar direto lá em todas as nossas mídias sociais. Hoje a gente está aqui com o Leandro, mais conhecido como Faixa, engenheiro de telecomunicação. Isso aí. Já transmitiu várias Copas do Mundo. Por causa do trabalho, já viajou o mundo inteiro. Tem uma história de vida interessantíssima. Cara, muito obrigado. Cara, e tua casa é irada. Obrigado. Parabéns pela Valeu, casa. Obrigado. Bem-vindo, cara. Obrigado por receber a gente Obrigado aí. pelo convite aí também. Fico lisonjeado em poder dividir com vocês a minha história de vida, né? A gente aqui tá atrás de pessoas que têm história de vida interessante. O início do projeto foi... A ideia era chamar pessoas com histórias de vida interessantes, profissional, pessoal, de empreendedorismo, projetos sociais, para que quem está ali assistindo a gente também seja influenciado positivamente, e se espelhe, por exemplo, cara, o Faixa tem uma história maneira, se ele conseguiu, também consiga, etc. Exatamente. A gente estava conversando aqui, você é engenheiro de telecomunicações, né? Exatamente. O que é um engenheiro de... O engenheiro de telecomunicações. Eu nem sabia que existia. Existe. Na verdade, você tem essa engenharia que ela faz com que você consiga estudar todo o plano de frequência de microfones, de transmissão de celular, transmissão via satélite, micro-ondas. Então, de fato não existia. Você tinha o tecnólogo, né? Você era tecnólogo de telecomunicações. Aí trabalhava nas operadoras de telefonia fixa e tudo mais, e aí foi evoluindo, porque antigamente no Brasil, na época do militarismo, na verdade, você era proibido de fazer qualquer operação via satélite, a não ser pela empresa brasileira de telecomunicações, que era tudo estatal. Era, exatamente. Então ninguém tinha o poder na mão de subir com um sinal no satélite, justamente por conta de terrorismo, aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? O cara invadir, botar qualquer coisa no ar, né? Mas espera aí, só para entender, a gente está falando de 64. 64 e até quando caiu aí, quando foi o primeiro presidente eleito, que foi o Tancredo Neves, né? Que teve aquela... Mas o que? Já existia então essa transmissão do satélite? Sempre, já existe desde quando? Sempre, já existe desde 1960 e alguma coisa. E o que era... A galera usava o satélite para quê? Então, só para entender Então, só para você entender, o que acontece? O satélite ele proporcionou uma conectividade entre um ponto ao outro com muito mais velocidade.
Você tem uma ideia, por exemplo, se eu quisesse pegar essa transmissão tua aqui e mandar ela para os Estados Unidos, eu só tinha uma condição: pegar esse conteúdo gravado e levar num lugar para eu gerar isso através da Embratel e aquele outro ponto lá receber, ou você fazer uma compra de um segmento e tentar com uma empresa especializada para você conseguir colocar esse negócio no ar. Hoje não tem mais essa necessidade. Antigamente, você tem uma ideia, a Rede Globo, vou falar aqui porque realmente foi aonde eu comecei, onde eu tive toda a oportunidade de conhecimento tecnológico, foi lá. Inclusive, a minha formação é por conta deles, que pagaram para... Você fez engenharia por... Eu fiz engenharia por conta deles, exatamente. Eu entrei, quando eu saí da escola técnica, eu fiz uma prova e passei para a Globo. E quando eu cheguei na Globo, eu gostava muito de câmera. Cara, a primeira vez que eu peguei uma câmera, eu alinhei a câmera de uma forma que os professores falaram: porra, meu irmão, nunca vi um cara alinhar um negócio tão assim sem conhecer. Só que eu gostava das coisas, então eu lia muito, então eu passei a fazer, né, esse contexto de operação do que a câmera está fazendo, não o cameraman, entendeu? Eu operava o conteúdo da câmera, ou seja, é o que o cara do vídeo, por exemplo, que é um operador de vídeo, faz. Ele consegue analisar a iluminação, analisar a colorimetria da câmera, e esse cara acerta, o cameraman só faz enquadramento e o iluminador só faz os recordes da luz, e quem dá realmente esse contexto final é o operador de vídeo. Poucas pessoas sabem disso e poucos gostam de ser operador de vídeo. Então, na verdade, eu entrei lá como operador de vídeo, e como eu tinha uma influência muito grande na parte tecnológica, eu rapidamente mudei de setor, comecei a operar o sistema de televisão da Globo. E aí, naquela ocasião, não existia a engenharia de telecomunicações. Eu comecei a estudar na Estácio, fiz a tecnólogo de telecomunicações, e posterior a isso eu completei o curso também na Estácio, naquela ocasião também, e me formei em engenharia de telecomunicações. Mas voltando àquela história do satélite que eu acabei fugindo, antigamente você só tinha como mandar um sinal de um ponto a outro através de micro-ondas. A Rede Globo, ela tinha uma vamos dizer assim, uma rede de televisão muito grande. Rio de Janeiro, São Paulo, era grande, São Paulo, Belo Horizonte. E como é que ele fazia para isso chegar ao mesmo tempo em todos os lugares? Então existia uma rota por micro-ondas. A gente mandava isso da emissora para um morro, que era o do Sumaré. Entendeu? Do Sumaré descia para o Mendanha e ia começar a fazer uma rota. Então tinha uma rota até chegar em São Paulo. Entendeu? E dali de São Paulo para outra rota. Então era uma coisa muito, muito, muito difícil. Depois que começou a parte do satélite ser um pouco mais abrangível, vamos dizer, um pouco mais flexível a utilização, e quem começou com isso foi a Globosat, entendeu? Então eu estava nessa ocasião lá. Tanto é que quando a Globosat começou a fazer a transmissão via satélite, você tinha que ter uma parábola na tua casa. Você assinava, a Globosat era por assinatura, né? Sim. Você assinava, o cara vinha aqui, botava uma antena parabólica imensa na aquela tua casa. Gigante, para você receber aquilo, e recebia só 4 canais. Naquela ocasião era só 4 canais. E aí, como ninguém tinha experiência de operar um satélite, né? E saber que aí entra a parte da engenharia e telecomunicação, saber até que ponto você pode atingir aquela frequência, quanto de potência você pode dar num transmissor, num HPA, quanto você pode fazer para não afetar o teu lado, as outras emissoras ou os outros usuários que estão do teu lado. E aí trouxemos na época, trouxe um engenheiro, naquela ocasião, que era funcionário da Embratel, para trabalhar na Globosat. E aí ele começou a desleixar a parte operacional. Aí começamos, nessa época, a gente ainda transmitia em analógico, né? Então, a parte analógica pegava uma banda muito grande de satélite. O satélite, ele só... Mas hoje a gente está Hoje a gente está na fase digital. Digital, mas qual que é a diferença? Então, exatamente, eu vou falar isso. A parte de frequência para você transmitir um sinal analógico, ele tinha muita qualidade. O sinal analógico realmente teve uma boa qualidade. Você precisava de 36 MHz de banda para você transmitir um canal de televisão. Então, todo satélite tinha, cada canal do satélite, ele tinha lá 12 para um lado, 12 para o outro, de 36 MHz. Então tinha uma banda de 36 MHz, canal 1, canal 2, canal 3, tal. E com a entrada do segmento digital, você conseguiu comprimir o vídeo, sem tirar a qualidade dele. Você pegava aquele pacote de informação analógica, comprimia ele e transmitia numa banda menor. E assim começou. Aí a gente passou a utilizar 18 mega, metade. Conseguimos comprimir de 36 para 12,
E aí já no mundo digital começamos a fazer. E aí começamos a perceber, aí com a evolução tecnológica é muito rápida. Se você não tiver no métier estudando, meu irmão, é igual o médico, né? Se o cara não tiver ali, tanto é a prova disso, é o Covid agora, o cara tem que ler aquele negócio para saber como vai curar. É igual a parte de televisão. Se você não tiver estudando sempre, você fica para trás. E fica para trás muito rápido. E aí o que acontece? Aí começamos a ver na época que a gente gastava muito dinheiro usando pouca banda. E na minha concepção, naquela ocasião, falei, cara, tem um sistema aqui que eu consigo diminuir ainda mais essa banda e manter a mesma qualidade, que era diminuir a parte de compressão e a parte de vídeo deles. O que a gente fez? Existe uma parada chamada roll-off, que é uma banda de proteção para você não atingir o teu parceiro do lado, que era de 20% da tua banda. Ou seja, 20% não tinha nada, depois começava o cara. É uma garantia para você. Só para ver se eu entendi. Banda é como se você pega um conteúdo, um vídeo, por exemplo. Um dial, imagine um dial de um rádio. Aquilo é uma banda de frequência, é um dial. É como se fosse um espaço virtual, é um espaço. É um espaço, não é virtual, é um espaço que tem uma frequência. É um espaço existente. Você está usando a frequência num espaço. Num espaço, exatamente. Imagine que é um farol aceso. É um farol aceso ali, você tem que apontar para aquele lá. E o que te dá a certeza disso? Alinhamento da tua antena. Alinhamento, primeiramente, você tem que jogar um pico primeiro no satélite para o cara saber. O satélite está lá no céu, você está falando? Está lá no espaço, está lá fazendo 8. Eu sou leigo, eu estou tentando entender isso. Como é que você... Cara, a parte de satélite é uma coisa muito incrível. Como é que você bota uma coisa em órbita e mantém ele fixo num ponto se a Terra gira? Olha só, imagina só, ele não, entendeu? Como é que ele vai fazer para estar ali? Porque se eu apontar ali, eu vou deixar aqui o ad eterno, a minha antena apontada no mesmo lugar. E o satélite, ele tem umas turbinas, vamos dizer assim, que ela fica fazendo 8 no céu, entendeu? Para ele nunca sair daquela órbita. É mesmo? E aí ele tem um tempo de vida, não da tecnologia que está lá embarcada nele, mas do combustível que existe dentro dessas turbinas. E aí existe uma lei, uma legislação mundial, que você tem um percentual desse combustível para colocar esse cara fora de órbita. Então você guarda ele. Aí o que acontece? Ele começa a perder, ele para de fazer o 8 e ele começa a perder a frequência dele, a posição orbital dele, vamos dizer assim. Então, quando você tem esse tipo de serviço sendo vendido, ele é muito mais barato. Porque ele vai mudando de lugar. Ele só pode ser usado um dia, no dia seguinte ele não está mais ali. No dia seguinte está. Então a antena está assim, ele vai andando e você é obrigado a ir seguindo ele. Tentar acertar ele. Até o momento que já era. Já está na linha do horizonte, você já não tem mais condição de visual do cara, ele vai lá, aperta e joga o bicho embora. Aí ele vai... Não sabia que era assim, não. Quanto tempo mais ou menos dura um satélite ali, então? Depende. 15 anos. É mesmo? 15 anos, mais ou menos. E aí estão tentando agora elaborar algum sistema solar, né, cara, que consiga carregar as baterias, fazer alguma forma que dure mais, porque o equipamento é muito seguro. Mas espera aí, vamos ver se eu entendi isso aqui. Que eu tô viajando aqui. Tá bom, claro. Você pega uma informação, a emissora pegou uma informação, ela tem que jogar isso lá no satélite. Ela faz isso através de uma banda. Exatamente. Na verdade é o seguinte, ela é proprietária, vamos dizer assim, ela compra, ela aluga o espaço. Aí o espaço, o cara vai te dar lá qual é o satélite que você vai estar usando, qual é o canal do satélite que você vai usar, qual é a polarização, porque quando você sobe vertical, ele desce horizontal, qual é a polarização que você vai usar e qual é a frequência que você vai usar. Isso quem analisa é um engenheiro de telecomunicação. É um engenheiro que vai estar aqui responsável por essa estação. Eu tenho algumas perguntas em relação a isso. O satélite está lá no céu. Como é que ele faz essa transmissão? Ele devolve... É um espelho. É um espelho. Imagina que é um espelho. Ele recebe, imagina um farol aceso, que é o que eu ia te dizer. Tem um farol aceso aqui e tem o outro lá. A mesma coisa. Eu subo com esse sinal naquela frequência, que o sinal é um farol que já está ali pronto para receber a informação e ele só reflete aquilo que ele está recebendo. Ou seja, ele manda. Por isso que você sobe horizontal e desce vertical, para ela não se bater. E normalmente, como o globo terrestre ele é muito peculiar, vamos dizer assim, que se você está aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte e quer transmitir uma coisa para o sul, fica muito difícil, né? Você não tem um satélite que consiga estar para alinhar em todo lugar. Entendi. Aí existe uma parada chamada turnaround, que você sobe num satélite
Você desce numa estação terrena em determinado país e aquela estação terrena pega um outro satélite, uma outra frequência, sobe e desce lá no teu ponto final, onde você quer chegar. É o caso da Copa do Mundo do Japão e da Coreia. Eu ia perguntar... Foi feito assim. Agora a gente tem bastante fibra, só que a fibra não é uma coisa, não é robusta. Como que eu digo que não é robusta? Ela é vulnerável demais. É porque tá no poste, tá no chão. Se uma escavadeira vem aqui, arrebenta, acabou. O satélite, não, você tem um carro do lado da onde você está transmitindo. Então não tem nada que faça esse sinal não chegar lá. A menos que seja uma explosão ali no carro e exploda tudo. Você diz então, o carro com o carro com aquela antena. Antena, exatamente. O carro com a antena, ele tem 2 transmissores, ele tem 2 HPAs, ele tem tudo duplo. A única coisa que ele não tem duplo é a guia de onda, que é a parte onde leva o pacote de RF com potência para você levantar para o satélite, e a antena propriamente dita, né? Então, peraí, esses carros que a gente vê com antena, eles estão pegando a informação e mandando para o satélite. E mandando para o satélite. E agora nós temos aí, voltando à parte operacional, naquela Vocês sabiam disso ou só estou dando de burro aqui? Vocês sabiam? Então, a parte bacana dessa, vamos dizer assim, liberação da operação do satélite foi que isso abriu uma gama muito grande para você também operar com outros satélites de outros países. E quem que põe... essa era outra pergunta que eu tinha. Tem um monte de satélites lá em cima. Tem. E quem que põe lá? São empresas, são países? São empresas. No Brasil, quem toma conta hoje é a Star One, que ela é dona da parte da operação do sistema. É uma empresa brasileira ou uma empresa... Brasileira. Chama Star One. Star One, exatamente. Ela era que... Embratel. Aí mudou. Agora foi vendida, agora é Oi e tal, uma miscigenação de coisa ali. Mas eles jogam, põem o satélite lá. Na verdade, ele é dono daquele satélite. É a mesma coisa que você comprar um carro e começar a alugar para um Uber, por exemplo. Entendi. O carro é teu, mas tem um motorista lá e você bota o nego ali dentro e vai vendendo o teu serviço. Mas você não falou que dura 15 anos, mais ou menos? Dura 15 anos, de 15 a 20 anos. E como anos. que renova isso? Tem que botar... Vai embora e bota outro em órbita. Bota outro em órbita? No mesmo lugar. Como que põe em órbita? Eu não tenho É foguete. Só tem condições de subir lá nos Estados Unidos, no Arizona, e tem uma empresa japonesa que faz isso. E agora o Brasil já está pegando a parte da informação, né, vamos dizer assim, a tecnologia para tentar colocar em órbita também. Mas você sabe quantos satélites mais ou menos tem aí? Tem um limite para isso? Tem alguém que regulamenta isso? Não? Tem. É um órgão mundial. Você tem lá o anel de satélites, né? Você consegue ver. Na época, eu não sei se você chegou a lembrar que tinha um telefone celular que funcionava, agora esqueci o nome dele. Via satélite. E só que ele pegava os satélites que não eram em órbita fixa. Era o satélite que passava. Porque tem órbita fixa, que são esses que a gente usa, que está lá, e tem o outro que não é órbita fixa, ele fica passeando. Então, o cara, esqueci o nome da empresa. Então você tinha esse anel de satélites no mundo inteiro, você podia estar na África, onde fosse que tivesse, e o telefone celular funcionava. Porque era satélite, só que ele passava e pegava outro, pegava outro. Entendi. Então ele ia rodando aí, eu esqueci aí, eu esqueci o nome da empresa, enfim. São coisas que, acaba... A engenharia de telecomunicações, que faz parte desses estudos, né, dessa coisa que você melhora, por exemplo, o que eu ia comentar, eu comecei a ver que a gente gastava muito dinheiro, cara, utilizando uma banda e pegando esse roll-off de proteção muito longo. Então você tinha 20 aqui, 20 ali, dava 40%, então é coisa pra caramba. Então, aí começou, uma empresa canadense, ela fez um equipamento que ela conseguia botar com segurança uma frequência usando um roll-off de 5%. O roll-off é a sobra? É a sobra dos dois. Era 20 e passou para 5. Era 20 de cada lado. 5 de cada lado. E agora passou para... E isso aumenta a capacidade de ter informação ali dentro. Porque o que acontece hoje, você lembra que eu te disse que para eu entregar 24 megabits de sinal de vídeo, que é onde o teu olho consegue enxergar com maior qualidade, se eu falar que eu vou te entregar 30, teu olho não vai chegar. O equipamento vai dizer que tem 30, mas o teu olho, eu vou te botar ali uma banda de 24 a 30, você vai ver que é igual, não muda nada. Então, uma banda de 24, um sinal de vídeo com 24 megabits de qualidade é coisa pra caramba. A gente consegue hoje colocar em 6 MHz. 6. De 36 caiu para 6. Agora é 6, são 6. E olha só, naquela mesma banda que era minha, eu comprei 36 MHz. Aquele canal é meu.
Olha quantos canais eu consigo colocar no ar. A Globosat tinha 4, hoje tem uma porrada. Ah, é por isso que chama... O nome canal é por isso também? É isso? Não. Nesse caso, canal da televisão, a gente fala porque é onde tem pode até ser, onde tem a frequência, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é canal 4 Globo, por exemplo, canal 6, Rede TV. Então, aquele canal no dial da televisão significava uma frequência. Entendi. Entendeu? Então, realmente tem um comparativo. Canal 4 e tal, enfim, realmente pode se comparar a isso. Entendi. Você... Pode. Não, pode. E a internet? Mudou muita coisa na transmissão, não? A internet mudou muita coisa na comunicação, né, rapaz? Eu acho que... Comunicação em geral. Em geral. Eu acho que a grande mídia, né, que era dona tinha todo esse conhecimento tecnológico, só ela podia colocar, porque não tinha condição nenhuma de você contratar uma outra empresa ou qualquer um para colocar. Hoje você consegue alugar um carro, por exemplo, a minha empresa faz isso. Você pega, eu venho aqui, boto meu uplink aqui, eu compro um segmento, no Intelsat, por exemplo, que eu tenho uma conta com eles. O Intelsat é uma empresa americana. Eu vou lá, compro o sinal e coloco no ar. Antigamente isso era impossível de se pensar, irmão. Impossível. Por conta de várias coisas, a época da ditadura e época que você poderia fazer um terrorismo e tal, enfim. A internet hoje, aí voltando aí para o assunto da internet, hoje o que ela fez? Ela deu a oportunidade de todo mundo divulgar aquilo que quer. Tudo. Por exemplo, você tem internet no celular, meu. Tu bota aqui ao vivo e vai embora. E não adianta eu estar falando para você, eu sou a grande mídia, vou falar para você que você está na casa do Marcelo, de camisa azul, entrevistando, sei lá, o Neymar. Eu posso inventar essa história. Só que vai ter 3, 4 outras pessoas com um celular que não tem nada a ver com isso, vai filmar e vai colocar na internet e vai ver que realmente a informação estava sendo manipulada. Essa foi o grande boom, né, cara, da internet. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu hoje para todo mundo, né? Para você democratizou a informação. Democratizou, exatamente. Você tem muito mais facilidade de transmissão. Você pode colocar isso e o teu amigo que está lá em Portugal, meu irmão, acessa o meu canal aí, vou botar um live agora, vou botar um ao vivo no YouTube, no Facebook. Acabou. Para você não precisa de televisão, não precisa de nada. Você faz tudo isso. A hora que você quiser, basta ter seguidor e ter conteúdo bom, né? E, logicamente, você sabe que existe ali umas regras também de transmissão. Não pode botar pornografia que você vai ser cortado. Falar muitos palavrões e tal. Tem uma certa... Você consegue até passar por um determinado período, mas depois você cai na malha lá e o cara te corta. Você estava falando agora, a gente estava aqui... Tô roubando teu Wi-Fi aí. E aí, a gente estava... Eu vi que tem 2G, 5G. Você sabe me explicar essa diferença? Então, a questão, hoje no Brasil... Vou só te explicar como é na minha casa, por exemplo. Não sei se é bom ou ruim, talvez seja ruim. O cara talvez tenha me enganado lá. Mas eu tenho um roteador na sala e um no quarto. Certo. E aí, quando o cara me falou, quando você for usar na sala aqui, tem o 2G e 5G. O 2G é melhor, mas você tem que estar mais perto do aparelho. O 5G é o contrário. Desculpa, o 5G é melhor, mas você tem que estar um pouco mais perto. O 2G tem um alcance maior. Isso. Só que, por exemplo, no meu quarto não chega, eu tenho que ter outro roteador lá com outro... Tem isso, é verdade. É verdade porque ele esbarra, né, nas paredes. São ondas? Como é que é essa... Eu não sei. É uma onda, vamos dizer, é uma onda. Né? Pro leigo, falando legalmente, é uma onda. É uma onda que vai propagando e se ela vai batendo nos lugares, vai perdendo o poder da informação. Tipo, se tiver muita parede, você vai perdendo. Aí vai passar um tintinho, isso aí você começa a ter aquela informação digitalizada. Você não tem a velocidade que você deveria ter, que você contratou. Uma série de coisas acontece. O que mais, além de parede, o que atrapalha mais? Espelho atrapalha? Não. Não atrapalha? Concreto e aço que atrapalha mais. Concreto é mais... Vidro não. Vidro não. Mas isso é fácil de você conseguir. Por exemplo, aqui em casa eu tenho essas duas internet que já saem diretamente do aparelho da minha operadora. Então ali eu contratei 400 MB de banda. Se você for ali pegar, você vai ver que tem 400. Aí quando você vai no 2G, ele já não tem 400, vai ter 100. É bem mais baixo. Se você coloca um repetidor na tua casa através desse sinal, vai ser muito mais baixo ainda. Vai ser mais baixo ainda. Aí o que você tem que fazer? Pegar um cabo e levar até o ponto onde está
Distribuindo... Sombra, onde tem sombra, vamos dizer assim. Aham. Onde tem sombra. Aí lá você coloca um roteador. Porque aí você está pegando aqui os 400 mega, Distribuindo colocando lá de novo. lá de novo. Você não deve pegar o roteador pegando do roteador. Entendi. Entendeu? Fazer aquele negócio, aumentar o sinal. Tem até um exemplo, aumentar o sinal da internet. Vai aumentar? Vai. Mas você vai ter a banda bem reduzida. E o 5G, cara, no Brasil, o dia que chegar o 5G no Brasil, cara, vai ser realmente um boom na tecnologia. O que é o 5G? Ele melhora, ele facilita, vamos dizer assim, ele te dá a condição de ter uma potência muito grande de internet, em termos de velocidade. Hoje você tem quanto aí de internet no teu aparelho? Ah, tenho 6 mega de velocidade, 10. Entendeu? No máximo. O 5G mesmo, ele consegue ir na rua, você com um cartão e um negocinho pequenininho, te dá 300, 400. Então, quer dizer, é uma tecnologia que precisa chegar no Brasil para você fazer transmissão ao vivo, fazer uma ligação rápida em qualquer lugar. Imagine você estar dentro de uma floresta, enfim. Isso vai melhorar. Mas tem... Você conhece... Eu não tenho nem noção como está sendo nos países que já tem o 5G. Tem país que tem. Tem Portugal, a Europa. Como é que é lá? Você sabe? Então, o que eu estava falando, por ela ter essa tecnologia 5G, você pode ir lá, por exemplo, contratar uma internet móvel. Como assim? Aqui você só tem internet móvel no teu celular. Lá você consegue, com o aparelho, você vai contratar a internet móvel, coloca lá o chip 5G, bota aquela internet no bolso, meu irmão, e tu funciona com o teu laptop, você faz o que tu quiser. Transmite, faz upload, download. Imagina só você na rua, em qualquer lugar, você fazer um upload de um sinal teu, um download. Porra. Só o 5G te dá essa capacidade. Aqui no Brasil tem um 4, mas você vê que flutua muito o Brasil. Onde você está fraco o sinal, pum, cai para 3G. Aí já acaba. Você não tem internet boa, pode ter certeza. 4G é boa. 5G, então, é um patamar mais alto ainda. Isso vai ter, por exemplo, você trabalha com transmissão... Trabalho via satélite. Via satélite. A minha principal função é fazer a transmissão da minha empresa. Mas eu sou um cara de tecnologia, de sistema de televisão. Eu, por exemplo, em 2019, eu fiz toda a estruturação do host para a transmissão da Copa América. Então, a Copa América é 2019, foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil 2019. Esse ano que passou 2020 ia ser Argentina e Colômbia, por conta da pandemia, passou agora para 2021 e eu estou nesse projeto com o pessoal da Conmebol e da Dentsu, que é uma empresa japonesa que me contratou para fazer para cuidar, vamos dizer assim, tomar conta do projeto. Da transmissão. Então, a Conmebol terceiriza isso, então? A transmissão. Não, ela é dona do negócio. Ela é dona. Ela vai lá e contrata. Ela está me contratando. Contratou aquela empresa, contratou outra para fazer aquilo que ela não tem capacidade de fazer. Entendi. Mas ela é o dono. Ela é a dona do evento. Uhum. Então ele não terceiriza. Aí o que faz? Ele contratou uma empresa que me contratou, que é a Dentsu. Eu vou lá para direcionar a construção de engenharia tecnológica de televisão para aqueles estádios. Então tem uma empresa, tem outro grupo de trabalhadores que vai estar cuidando de ticket, tem outro grupo que vai estar cuidando de segurança, tem outro grupo que vai estar cuidando de movimentação de público, tem outro que vai cuidar do transporte dos jogadores. É uma logística muito grande. Uhum. Então, a minha parte é ir lá e falar assim, olha, eu quero que seja feito aqui 25 câmeras. É uma aqui, outra ali, vou dizer como que eu vou fazer. Ah, você faz isso? Eu faço, na verdade, eu determino como é feito, logicamente a 4 mãos, não é só comigo, Sim. a 4 mãos, e aí eu tenho o cara vai fazer isso aqui. E também faço, por exemplo, você tem uma transmissão que o narrador está lá no Japão fazendo uma narração e você vê o cara no local. Eu também, a parte da engenharia de Copas do Mundo, Copa América, Olimpíadas, é você botar uma posição para aquela televisão naquele país, naquele lugar. Eu também faço isso. Então nós vamos ter lá, sei lá, 20 posições de televisão e, sei lá, 30 de rádio, do mundo inteiro. Quem comprar, você vai ter que comprar aquilo e ter o direito a ter lá as imagens, logicamente. Primeiro você tem que ter as imagens, o direito de imagem e depois o direito de transmissão. E aí eu faço também essa estruturação. É grande pra caramba, cara, é uma coisa absurda. Só para entender, eu sou um narrador no Japão. Mas é do Brasil, por exemplo.
Você está lá no Japão. Eu tô no Japão. A Copa América está sendo no Brasil. Certo. Você me dá... A tua empresa, que você é contratado, vai comprar os direitos daquele evento. E quando você compra o direito daquele evento, você tem uma parada chamada Rate Card, que é um livro de ofertas de serviço extras para você. Por exemplo, vendo lá uma posição de narrador e comentarista com uma televisão, ar-condicionado, assim, o cara tu vai lá e compra. Mas isso para ir ao evento, para transmitir, ou consigo fazer isso do Japão, por exemplo? Pode fazer, mas não tendo ninguém lá. Eu vou te entregar um sinal internacional, que é sem narração e só áudio ambiente. Você vai estar recebendo aquilo, você tem o direito disso. Quando você está em loco, você, além de ter esse sinal internacional, você tem um sinal exclusivo. Aí o teu cara lá no Japão, ele faz o quê? Ele começa a fazer a transmissão dele diferenciado. Te coloca, você... Fazendo num intervalo, por exemplo, fazendo uma entrevista ou fazendo um comentário com alguém do teu lado, e a tua televisão vai estar com fundo, vamos dizer assim, a empresa do Japão vai saber que você está lá porque você está dentro de uma cabine onde tem um vidro, onde que todo mundo vai estar vendo que você está dentro do local do estádio. Entendeu? Então, isso é bacana pra caramba. Então, eu faço esse tipo de coisa. Eu dou a conectividade para qualquer lugar do país, né, do mundo. O cara compra e vai me dizer, olha, esse aqui eu vou dizer qual é que vai ser usado. Entrego lá o número dele, ele vai receber. Entendeu? Então, é uma coisa muito complexa, né? Porque você também tem a parte de distribuição de energia elétrica, porque poucas pessoas têm a parte da elétrica como uma coisa primordial para uma transmissão. Porque se você não tiver elétrica, você não tem nada, né? O meu carro aqui é bateria, tudo bem, mas como é que tu carrega ele? Acabou a tua bateria, como é que tu carrega? Tu tem que ter energia elétrica. E os estádios têm essa estrutura? Tem estrutura. Mas essa estrutura é do estádio ou é do local, por exemplo, da cidade? Não, do estádio. Do estádio. O estádio tem lá uma estrutura para dar energia para iluminar o estádio. Mas para mim a transmissão não me dá nada. Então eu vou lá e coloco uma outra parte de captação de energia para mim. Você aí, como empresa? Eu vou lá e coloco para atender aquela quantidade de unidade móvel. E a venda que eu faço, para você não fazer uma besteira na tua transmissão e derrubar a minha aqui, eu tenho uma outra fonte de energia que vai separar totalmente dela, entendeu? Só por segurança. Só por segurança, é tudo de segurança. Porque, imagina só, é caro pra caramba o negócio mesmo. Imagina só. Perdeu o gol, saiu, porra, acabou. É o tempo, passou. Já era. Imagina só, como é que tu vai voltar? Tu não gravou e aí? Caramba. Como é que tu bota no ar isso? É minha cachorrinha que deve estar louca para aparecer na televisão. Não tem problema, não. Sabe o que eu estava te perguntando isso? Porque, se eu não me engano, eu vi o Verdun, ele como comentarista do UFC... Estava lá no local. Não estava no local. Então, ele tem um sinal dentro da onde... Ele estava no estúdio ou aqui no Brasil, no México. Acho que era o UFC no México. E ele estava no Brasil. Ele estava no estúdio no Brasil pela ESPN comentando ao vivo. Pelo que eu entendi, na verdade, ele está vendo que ele está recebendo. Quando acontece isso, quando você é um detentor do direito, que chama de host, de RHB, que são o detentor do direito. Você comprou o... De transmissão de imagem. Aí você, além de ter a imagem, você tem um conteúdo que é o scout, que você recebe lá no teu computador, dizendo o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, quando o cara faz uma transmissão em off-tube, que a gente chama de off-tube, porque o cara isso que eu falei, off-tube. É off-tube, exatamente. Você está dentro no local, fazendo uma transmissão que não é próxima do evento, você tem todo ali um aparato para você poder estar transmitido com precisão. Porque senão não adiantava nada. Imagina só você estar vendo o que eu estou vendo e eu só estou falando aqui o que estamos vendo. Então o cara tem que ter outras informações para melhorar o conteúdo da narrativa, né, da narração dele. E você falou que eu sou extremamente leigo nisso, mas o satélite sobe com foguete. Certo. Estão tentando fazer com o foguete. Estavam falando que o foguete não dava ré, né? O Elon Musk está mudando isso daí. Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte: é a mesma coisa que tu pegar uma Ferrari que custa caro pra caramba, e usar ela só até o final da rua. Depois você não tem como trazer de volta. Você joga uma Ferrari fora. É a mesma coisa do foguete quando você coloca em órbita. Eles estão tentando fazer com que o foguete volte e reaproveite a parte vamos dizer assim, do meio, né? Vamos dizer, a via, no caso. Mas com satélite você consegue fazer isso? Então, o satélite, você não consegue fazer isso. O satélite, o que ele vai? Ele vai lá na cabeça do foguete, e na hora que chega o momento certo, solta ele,
Ele tem lá uma parte de combustão que faz ele se afastar do foguete, né? Ele vai entrar na órbita dele lá e o cara aqui começa a operar e coloca ele na órbita dele e o foguete vai embora. Então estão tentando fazer com que esse foguete volte para botar outro satélite em órbita. Porque hoje você gasta o foguete também. Gasta o foguete, vai embora. Você para botar em órbita, você além de pagar toda a tecnologia, construir o foguete e joga ele fora. É o caso da Ferrari que eu te falei. Tu compra uma Ferrari e joga ali no meio da rua, não volta mais com ela. E se der merda no meio do caminho? Aí tem seguro. Já aconteceu. O Brasil já perdeu um satélite porque quando ele atravessou a segunda, a terceira camada da atmosfera, explodiu. Aí vai tudo pro saco. E 2 anos de construção que ele leva para fazer um satélite. 2 anos? São 2 anos. O mais rápido que você queira, são 2 anos. É mesmo? É muita conexão, é muita coisa, é muita tecnologia, muito teste que você tem que fazer, porque você tem que estressar muito o equipamento, entendeu? É uma coisa que não adianta nada você colocar lá e ter só 50% da capacidade. E você sabe quanto custa mais ou menos, não? Pô, cara, eu não tenho ideia. Não tenho ideia quanto que custa isso, porque envolve muita, não só os equipamentos, envolve muita informação, inteligência, né? Você acaba comprando não só os equipamentos, você tem que comprar também o conhecimento da pessoa que está fazendo aquilo. É grana, é muita grana. Não é qualquer um que consegue ter. É difícil. Agora que a gente está tendo com a tecnologia mais avançada, né? Você está conseguindo diminuir as coisas, mas mesmo assim é muito caro. É muito caro. E o tempo que leva, né? Você leva 2 anos para fazer um satélite no mínimo, aí é uma coisa de doido. É muita coisa. Entendi. E como que você chegou a ser hoje um transmissor via satélite? Na verdade, hoje eu sou empresário, vamos dizer assim. Não, você é empresário. Sou dono da empresa ali e tal, mas a minha vida não começou assim. Na verdade, eu sempre fui um cara muito dinâmico e tive a minha infância muito sofrida, né? Com muita dificuldade, cara. A gente morava no morro e tudo mais, aquela história toda. Você morava certo aqui do Rio? Sou do Rio. Morava em Nova Iguaçu, cara. Então eu tinha lá meus amigos que gostavam de soltar pipa, eu jogava bolinha de gude e eu ia estudar. Ah, é? E o cara, pô, meu irmão, vai estudar, eu vou estudar. Então, às vezes, quando eu tenho minha filha que foi adolescente, rebelde, tá com esse pensamento de hoje, né? Que é uma coisa ela vai assistir, pode dar um recado pra ela. Então, pois é, aí acha que o cara não teve o mesmo direito que eu tenho, porque eu sou isso, sou aquilo. Não, cara, eu escolhi o meu destino. O cara era o meu amigo, estava comigo. E não estudou porque não quis. Foram criados com você? Foram meus amigos, tem vários deles que não teve, vamos dizer assim, a sorte, né, que eu tive de ter isso na minha cabeça, né, de vontade de querer vencer. Mas olha só, eles tiveram a mesma oportunidade que você ou não? Cara, eu morava no morro igual a eles. Só que eu saía para estudar, eu sempre estudei em colégio público. Ele também tinha o mesmo direito que eu. Vamos lá estudar, cara. Vai lá, é a mesma coisa. Meu pai me obrigava a ir. Meu pai me dava porrada, meu irmão. Você acha que isso foi muito influência dos seus pais? Muito. Devo muito ao meu pai, cara. Meu pai e minha mãe, cara, meu pai é foda. Só que, porra, meu pai, em um momento da minha vida, né, da nossa infância, meu pai perdeu tudo. Ele teve lá Meu pai era dono de galeria, não existia naquela época shoppings, né? Existia galeria de lojas, não sei se tu lembra disso. Cidade do interior ainda tem, né? Galeria. Então, meu pai era dono de uma galeria lá e pegou fogo. Em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Ele teve que indenizar todo mundo e ficou numa pior. Teve que indenizar tudo, inclusive saímos de Nova Iguaçu, fomos morar na Vila da Penha com meus avós, porque meu pai não tinha já mais de onde morar. E ali eu queria, às vezes, estar na rua, um amigo com um tênis bonito, com uma calça bacana, caramba, eu não tinha dinheiro e não tinha nem como pedir meu pai, coitado, também não tinha como me dar. Aí comecei a fazer o que eu faço na minha vida. Comecei a catar ferro velho, garoto, acredite se quiser. Eu ia naqueles terrenos baldio, que agora também nem tem tanto terreno baldio, né? Antigamente tinha muito terreno baldio, que você jogava lá chumbo, cobre, ferro. Eu juntava aquilo tudo e ia lá no ferro velho e vendia e tinha lá meu dinheirinho para comer um pão com ovo, comer um omelete e tal, enfim. E eu gostava de ter dinheiro. E aí eu comecei, cara, por conta desse negócio de ferro velho, eu comecei a frequentar uma usina de lixo da Conlurb que tinha lá em Irajá. O cara já existia naquela época, tu vê só, ele era muito novo, eu devia ter, sei lá, uns 13 anos. Já tinha um setor que separava o plástico, que era motor, que era vidro, e eu ia lá e pegava os motorzinhos dos brinquedos que eram jogados fora. Eu pegava aqueles motorzinhos e inventava as porra, cara. Fazia carrinho. A minha bicicleta apertava o freio, acendia a luz de freio, tinha farol, tinha seta e buzina. Eu botei aquela merda toda pra funcionar. Tu pegou tudo no lixo? Peguei tudo no lixo. E aí, cara, comecei
Aí meu pai, porra, o que tu quer fazer? Eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa de eletrônica, né? Aí entrei pra escola técnica. Mas espera aí, isso era comum na época? Porque isso a gente tá falando que ano era isso? Mais ou menos? E, porra, eu tô com 56 anos, eu tinha 15 anos, né? Porra, estamos falando há 40 anos atrás. Essa parte eletrônica de tecnologia não tinha muito nada. menos lá em Nova Iguaçu, né? Porra, muito menos lá onde eu morava. Eu digo Nova Iguaçu, gente, é porque na época. Na época era tipo. Nova Iguaçu não é Nova Iguaçu de hoje. Não. 40 anos atrás não era. Era como se fosse o interior, né? Exatamente. Então. Você destoou Destoei. Na verdade, o que me fez pegar essa parte foi quando eu já morava na casa dos meus avós, inclusive minha avózinha está até comigo aqui. Morei na casa dela. 103 anos, ela que você falou. 103 anos, está aqui comigo, 103 anos. Foi lá que eu comecei a frequentar essa usina da Conurb, onde tinha uma coisa que era um centro de administração, que tinha lá uma usina que separava essas coisas. Eu pegava e ela pedia, pô, me dá esse motor. Aí eu fiz carrinho, eu fiz uma opção de coisa e meu pai, pô, o que é que tu vai ser? Eu quero mexer com eletrônica. Aí eu tinha o tio meu, tio Rechuan, cara, que é um cara inteligentíssimo, um cara engenheiro, uma porrada de engenharia, o cara é. Se você chegar para ele e falar assim, pô, tio, tu não consegue desmontar isso, meu irmão, aí acaba com a vida dele. Ele só vai falar contigo quando ele acabar de desmontar o negócio e montar de novo. Então eu tive muita influência desse meu tio, cara. Eu gostava muito, o cara tinha ferramenta pra caramba, eu adorava a ferramenta. Ele tinha uma oficina dentro da casa dele, então adorava aquela coisa. Aí comecei a estudar na escola técnica, passei e comecei a me aperfeiçoar no conhecimento. Na época já tinha escola técnica? Então. Técnica em eletrônica? Eletrônica. Já tinha? Já tinha. E tinha muita gente? Não? Era uma coisa... Não tinha tanta gente. Tanto é que foi ali que eu comecei a entrar na área de televisão. Porque, por conta da escola técnica, e a Globo, naquela ocasião, toda a parte operacional da Globo tinha que ser um técnico para poder mexer no microfone, mexer numa câmera, numa luz, o cara tinha que ser técnico. Então, a Globo ia nas escolas técnicas e oferecia um curso de sistema de televisão. Mas você viu nisso uma oportunidade ou foi natural? Vi numa oportunidade. Falei, porra, eu quero logo trabalhar, né? Então, pô, eu tinha 15 anos, cara, quando eu me formei. Agora tu vê, 15 para 16, era um CDF maluco, porque eu gostava do negócio, né? Aí eu fiz a prova, cara, passei em primeiro lugar na Globo. Aí foi quando eu comecei a estudar lá com o Zé de Andrade, era um cara que dava esse curso para todo mundo. E ali você era selecionado ou não. E aí eu tive a sorte e a capacidade de ser selecionado e comecei a trabalhar a mexer na câmera, aquilo que eu tinha falado lá no início da nossa entrevista, né? Comecei a mexer na parte interior da câmera. E a Globo já era Globo, né? Já era Globo. A Globo sempre foi a Globo. Sempre foi uma potência. A Globo, cara, a Globo sempre foi uma empresa que ela tem o backup do backup. Ou seja, como assim? O backup, por exemplo, eu tenho esse microfone aqui, tem mais dois para ser stand-by desse. Pifou esse, tem outro. Pifou outro, tem outro. Então a Globo, isso era um diferencial. Muito diferencial. Sem contar que, pô, o estudo que eu tenho, ela pagou para eu estudar. Toda a minha formação tecnológica foi a Globo que me deu. Mas só para eu entender o contexto, quando você tinha essa época, você entrou na Globo, a Globo em termos tecnológicos já era muito diferente das outras aqui no Brasil? Era, sem dúvida nenhuma. Porque a maior produção de televisão era da Globo. A Globo ainda não tinha um Projac naquela ocasião. Gravava as novelas em vários lugares. Gravava lá na Von Marte, 22, onde eu comecei. Na verdade, eu comecei fazendo gravação de novela. Trabalhei muito tempo fazendo novela. Só que a novela, ela sugava muito a pessoa. Eu gostava de estudar. Eu gostava de aprender, né? Eu gostava dessa porra. Então era maluquice minha, né? E aí, pô, eu trabalhava pra caceta. Falei, pô, não tem um tempo de dar uma estudada, caramba. E mal ou bem, o que sobrava pra mim, que eu sou rock and roll, né, cara? Eu ia pra o baile, caramba. Eu gostava dessa coisa. Então não tinha tempo. Como é que eu estudo? Como é que eu trabalho? Aí surgiu uma oportunidade pra trabalhar no jornalismo da Globo. Aí foi quando eu fui pro estúdio EF, que eu trabalhava só 6 horas por dia. Também trabalhava de segunda a segunda. Era uma folga na semana, mas não estava nem aí. Aí eu comecei a realmente entender o que era a televisão. Comecei a aprender muita coisa dentro da... O que, por exemplo? Como fazer a parte de transmissão, como chegavam os sinais, como a Globo tinha tanto conteúdo para apresentar no Jornal Nacional, como chegavam aquelas matérias. Como que era nessa época? Eram rotas, o cara tinha uma rota. Aí existia um centro de televisão da Embratel. Toda emissora de televisão tinha uma conexão com o centro de televisão da Embratel. Então tudo ia para lá. Ia para lá. E de lá o cara mandava para onde você
queria, entendeu? Então, cara, aí eu comecei a entender aquilo, aí eu comecei a estudar a parte de transmissão do sinal da TV no Sumaré, comecei a aprender aquela parte de sistema irradiante, né? Vamos dizer assim, como é que aquelas merdas eu conseguia chegar na televisão do cara lá com aquele chifrinho, caramba, era isso que me deixava doido, né, cara? Então, aí começava a aprender, porque... Na época tinha que botar bombril... Não, então, pois é, ainda hoje existe essa transmissão que agora ela está transmitindo no digital, então qualquer titiquinha de sinal, a tua televisão abre. Porque o que é um digital? É 1 ou 0. 1 ou 0, 1 ou 0. Diferente de sistema analógico. Imagina só, era um envelope de informação. Se você não tivesse, ficava ruído. Não chegava, era um envelope. A antena era para captar essa informação. Captar. Então, quanto mais longe você estava daquele transmissor, pior era o teu sinal. Entendeu? Então, era uma coisa. Aí quando chegou a parte E o bombril ajudava, ampliava... na verdade, eu botava mais coisa para receber mais sinais, mas não tinha nada a ver. O bombril era só isso, não tinha nada a ver. Hoje em dia, você tem um sinalzinho de titiquinha, cara, você tem um sinal bom pra caramba, porque... você só tem aquela informação digital. A tua televisão pega aquela informação, aquele conteúdo e abre dentro dela. Entendi. Ou antes o conteúdo fica aberto. Então ele vem se perdendo no meio do caminho, viu só? Que aquele volume assim ia se perdendo. Quanto menos potência tivesse, menos condição de imagem você tinha na tua casa. E agora com o sistema digital, né, acabou essa história. Acabou. Então ali, cara, eu comecei a desenvolver. Aí foi quando a Globosat apareceu, que era a primeira televisão por assinatura no Brasil via satélite, que já existia a NET, que não era RPC na época, não me lembro agora, que era de cabo. Você tinha um cabo que chegava na tua casa, e era cabo mesmo, o cara passava na rua toda, lá quilômetros e quilômetros de cabo. E a Globosat não queria isso. A Globosat queria botar em qualquer lugar do Brasil o sinal dela. E conseguiu. E via satélite conseguiu. Foi aí que começou aquela história que eu te disse, da gente começar a operar o satélite, que antigamente não operava e tudo mais. Aí nem a Globo operava satélite assim. A Globo mandava o sinal dele para uma estação terrena da Embratel. Mandava aqui, tem até hoje ainda, lá em... como é que é o nome daquele lugar ali? Eu esqueci, não é Guandu, não. Bom, enfim, esqueci. Ali, lado de Niterói, pro lado de Niterói, esqueci o nome agora. Ali existe até hoje. Era da onde até saiu o cara esse meu amigo saiu de lá. Por acaso até casou com a minha prima e acabou sendo meu parente agora. O Gerson Novaes, que é um cara que era o cara de satélite, que a Globosat tinha que ter no corpo. Então você estava nos primórdios do satélite na Globo. Na Globosat. Na Globosat. Já tinha a fundação da Globosat você participou. Fui eu que botei no ar, inclusive. O canal, se eu não me engano, foi o Multishow. Foi eu que botei no ar o Multishow. Isso tem quanto tempo? Pô, isso foi em 94, né? Não é tão... É recente, não é tão... Não é tão velho, mas... Mas essa transmissão via satélite pela Globosat deu uma revolucionada na transmissão? Não? Total. Total mesmo. A Globosat nunca foi, na época, considerada uma empresa que fosse evoluir. A Globosat, cara, ela evoluiu, porque você ter uma ideia. A Globo, ela colocava no ano 20 eventos ao vivo. A Globosat botava 2.000. E eu estava ali naquela parte ali. 2.000 eventos por ano ao vivo. É muita coisa. Imagine só. Então, a forma de transmissão, a forma de pensar da Globosat era totalmente diferente da Globo. Os backups já não eram necessários. Estou botando 2.000 eventos no ar. Então, eu posso muito bem ter lá 10 minutinhos, 5 minutos, tem sinal. Mas Entendi. Nunca aconteceu, porque a estrutura tecnológica no local já era robusta. Você já tinha ali. Só que a Globo queria mais do que isso. A Globo quer mais do que isso, porque a Globo realmente é um diferencial, né? Deixa eu te perguntar, essa transmissão via satélite era uma tecnologia que já tinha em outros países, não? Sim, sempre teve. Já tinha. Então o Brasil estava atrasado nessa época? Não estava atrasado. Na verdade, o Brasil tinha também, a gente só não era autorizado a operacionar, vamos dizer, a operar diretamente o satélite. O Estado brecava isso. Na verdade, tinha medo. Você mandava o teu sinal para uma estação terrena da Embratel, essa estação que subia para o satélite. Então, eles é que controlam, porque é uma coisa muito realmente arriscada. Hoje em dia não, porque a gente já formou muitas pessoas boas. Nós temos muitos operadores e técnicos de uplink que são muito bons. Então, na verdade, faltava qualificação para liberar essa... Era a qualificação de uma coisa que nunca teve como qualificar, porque você não tinha condição de fazer, então você não teve. Aí você foi aprendendo. A Globosat abriu o caminho para isso. A Globosat foi para mim, um grande diferencial
na televisão por assinatura foi a Globosat, cara. E eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de participar lá do início. A Globosat me deu muitas oportunidades da vida, muitas mesmo, cara. Muita coisa que eu conheço, tudo isso que eu tenho, a Globosat realmente me deu. Eu não posso negar, até mesmo porque seria uma injustiça eu estar falando ao contrário disso, né, cara? Sim. Então, eu me dediquei a minha vida toda. Minha carteira é assinada só por duas entidades, Globo e a Globosat. Tem mais nenhuma outra. Elas são juntas, são separadas? Não, agora, como é que é essa? Agora estão juntas, mas eram separadas. Não era? Não. Mas a Globosat não era da Globo? Não, sempre foi o mesmo dono. Mas não era o mesmo. Empresa diferente. Empresa diferente, exatamente. Agora uniu todas as duas. Agora as duas estão unidas. Então isso aconteceu de você ter 4 pessoas boas, excelentes pessoas, excelentes profissionais, no mesmo lugar. Aí o que tu faz? Não tem serviço para 4 pessoas. É a mesma empresa agora. Então você tem que dispensar 2. Essa é a tristeza. Entendeu? E você perde também muita gente boa, por exemplo, Reginaldo Leme, não aceitou a fazer, ficou fora do mercado 2 anos, agora que está voltando, porque a Bandeirante fechou o acordo com a F1, tá Reginaldo Leme e Mariana Becker. E fatalmente eu já ouvi dizer que tá aí, o Sérgio Maurício estaria lá narrando, que é um grande amigo meu também. Então, quer dizer, isso acabou afetando muito, né? Imagina só, você tem os melhores na tua mão, né, cara? Você é um empresário, você é dono de 2 empresas onde você tem os melhores. Porra, e de repente uniu aquilo lá e os 4 bate cabeça. Uniu os 4, como é que faz? Eu não consigo fazer. Aí, entendi. Aí acaba perdendo. E aí, nesse momento dessa transição, eu saí fora da Globo. Eu saí fora da Globosat. Aí, nesse momento, eu comecei a enxergar que já era a hora de eu deixar o boné, né? Tirar o boné e sair fora e caminhar pelos meus próprios pés. Isso foi em 2017, cara. É recente. 2017. Mas e até lá você transmitiu Copa do Mundo, Copa América. Muita coisa. Como é que é essa experiência de transmitir Copa do Mundo? Cara, a primeira Copa do Mundo que a Globosat fez efetivamente com a presença de uma equipe boa foi em 98 na França. Aí, o Brasil foi como atual campeão mundial. Foi como atual campeão mundial. Inclusive na final, meu irmão, tinha festa preparada para o Brasil. É mesmo? Tava todo mundo verde e amarelo, inclusive lá os bares e tudo mais achavam que era isso, ia ser uma festa só, mais nada, acabou sendo na França, né? Caramba. Então você chega num país desse... Foi 98, foi na França. Foi 98 na França, eu tava lá. Eu fiquei lá 180 dias na França. Que isso, Porque tu chega muito antes e vai depois. Mas por que chega muito antes? Porque você chega num lugar onde não tem nada. Você tem um rate card, lembra que eu te falei que você tem um rate card, que você quer comprar uma sala, quero comprar um estúdio, quero o espaço do estúdio. Só que tu vai chegar naquele estúdio lá, não tem câmera, nada. Não tem nada. Eu quero um ponto de luz, quero um ponto de ar-condicionado, isso tem. Aí você tem que levar do teu país ou alugar naquele toda a infraestrutura tecnológica. Só que a maioria das vezes a gente levava daqui. Por quê? É mais barato? Porque mais fácil não é. Mais fácil não era, porque nós tínhamos um acordo naquela época com a Varig, né? A Varig que fazia nosso transporte, eu levava 10 toneladas no avião. Era coisa pra cacete. Cara, pra fazer a transmissão da Copa. Para fazer a transmissão. E lá eu montava uma estação de televisão. Isso que eu falo, entendeu? Montar uma estação de televisão. Sabe o que é que você montar uma estação de televisão em 30 dias, 40 dias, e depois ver aquele negócio, ligar e o negócio todo funcionar mesmo? É uma satisfação muito boa, né, cara? Você conseguir. Logicamente, não estava sozinho, estava sempre com pessoas qualificadíssimas. Porque ninguém ia para lá se não tivesse qualificação suficiente para estar naquele lugar. Eu imaginei que você fosse lá para transmitir, estava meio que pronto. Não tinha nada pronto. Aí você começa a fazer a tua ligação com o cara que vai te dar o sinal lá. Tem que ligar. Vamos lá, vamos ligar os cabos aqui. Como é que funciona? É assim, assado. Você tem que seguir a regra dos caras. E você tem que saber ler o manual, lá o livro, e ligar exatamente como está descrito. Senão tu derruba todo mundo. E aí você chega antes pra caramba. Aí depois faz acontecer a Copa do Mundo e depois você tem que desmontar aquilo tudo para mandar de volta pro Brasil. Aí você leva mais um tempo. Caramba, quantas Copas você transmitiu? Cara, eu transmiti... Quantos eventos grandes assim? Muita coisa. Pô, de 98 para cá, todos eles. Todas as Copas do Mundo. Copa do Mundo, Copa América, Olimpíadas de Inverno. Muita coisa, até esqueço, cara. Pô, é muita coisa. É o tal da história. Você está fazendo um jogo, Brasil e Argentina. Quanto é que foi o jogo? No final, não sei. Porque eu não prestei atenção no jogo, eu prestei atenção na transmissão, né? Então você acaba não pegando. Então eu fiz muita coisa mesmo. E acontece muita... Tem
Eu ia Tem. problema pra cá. Tem problema, por exemplo. Tem problema, Porque o problema que dá lá acaba afetando a minha televisão casa, lá. Exatamente, exatamente, o final. Nós somos o final, o cara da engenharia é o final. Mas acontece. Acontece, se o cara errar aqui, quem é que vai ver? É o consumidor. Daqui para trás, qualquer um pode errar. Daqui para frente, o cara que é da engenharia, que faz a parte da transmissão, não pode errar, velho. Se ele errar, vai pro ar. E já teve algum igual erro cameraman. O cara assim? baixou a câmera, tá no ar, meu irmão, acabou mostrando o chão, entendeu? O outro lá falou besteira, vazou, porque o Zé Mané esqueceu de fechar o microfone. Então isso tudo acontece, né, cara? Erros que não, vamos dizer, afetam diretamente o telespectador, mas o cara que está ligado aí na internet, ele pega aquilo lá e começa a botar, o cara xingando. Derrubamos aí um ministro, inclusive, aí por conta do cara falar besteira. Esse menino foi mandado embora porque chamou lá o outro cara de negro, apareceu, salvou. Lembra dessa história? Então, quer dizer... Foi o Kleber? Não, foi o cara esqueci o nome dele, o cabelo grisalho, o cara é bom, gosto dele também. Da Sport TV? Não, foi um jornalista, o cara da noite lá da Globo, do Jornal da Globo, esqueci o nome dele. William Vac. Então, quer dizer, são coisas que se você demole, acontece. É o caso do cara de transmissão. O cara da câmera que tá lá, o cara tá no ar, meu irmão, o cara deu um chicote, tá no ar, já era. Tem como. O outro pode coçar o dedo. Pior que é um país inteiro vendo. Mas tem lá, o cara tem uma luzinha vermelha lá na câmera, né? Que quando ela tá no ar, pra dizer, meu irmão, tu tá no ar, velho. Então se liga na história aí. Então tu fica ali ligadinho, né? Apagou aquela porra, pode fazer o que tu quiser com a câmera, exatamente. E aí tem essa coisa, e você tem que ter os backups, você tem que ter as saídas. O cara que tá ali, que você deu um insumo para ele ter a saída, ele tem que ser rápido também, tem que ser um cara bom, entendeu? O que é mais difícil o que te deixa mais tenso? Eu sei que é coisa pra caramba, mas o que deixa mais tenso numa transmissão de Copa do Mundo, por exemplo? Entregar o sinal na emissora. Entregar o sinal na emissora. Saber o que você vai estar entregando e porque o que acontece. Quando a gente está numa Copa do Mundo, a emissora, na verdade, ela só está colocando no ar. Toda a parte de estrutural, toda a entrada ao vivo de porta de estádio, jornalismo, cara, está acontecendo ali. Está acontecendo ali. Então, se essa conexão que eu tenho para o Brasil cai, acabou, não adiantou nada eu estar com isso aqui, porque eu estou lá num país que não é meu, nem a transmissão é minha. Eu tenho que mandar aquilo para lá. Então, esse momento é o mais crítico para mim. Porque qualquer coisa que aconteça aqui antes, caiu o sinal do fulano de tal que entrar no estádio, azar dele, entra com uma matéria aí. Roda o VT. Bota alguma coisa. Então, meu irmão, só que você está no ar. Então aqui você consegue solucionar. Agora, se eu não tenho esse meio do caminho aqui, já era. Então, essa aqui é a parte mais crítica quando eu estou fora, assim. Porque ali você tem sempre duas vias, a Globo sempre queria botar no satélite, só que é um delay muito grande, né? E a fibra ótica, que a gente tem cabo submarino, né? Ligando aqui a América à Europa. Tu acredita nisso? Cabo submarino mesmo, fibra ótica. Atravessando o oceano. Atravessa o oceano. Isso melhora a transmissão. Porque o sinal da luz, né, é uma coisa muito mais rápida do que o envelope de RF. Eu costumo dizer, é igual você jogar um papelzinho. Você joga esse papel, o tempo que ele leva ali, até chegar lá. Entendeu? A luz você, pum, aqui, pum, chegou lá. Esse é o fibra ótica, funciona assim. A fibra ótica, ela te tira muito delay, mas ainda tem latência. Mas sempre vai ter delay? Sempre. Sempre vai ter? Sempre vai ter, porque a câmera está captando aqui. A câmera está aqui, fazendo aquela captação toda. Eu tenho todo um processo que eu vou botar caracteres, eu vou colocar áudio, não sei o quê, e essa parte aqui comprime muito. Você tem que comprimir aqui para entrar naquela mesa e liberar. Então você vai ter sempre o delay da imagem real para que você está vendo aqui. Você não tem na câmera. A câmera você está vendo exatamente igual que ela está te dando a fidelidade. Mas quando você vê o outro conteúdo já saindo, depois de processado, ele tem um delayzinho pequeno, mas tem. Muito pequeno. Inclusive você, não sei se vocês já viram isso em televisão, do cara bater palma, 1, 2, 3, bater palma, para o cara acertar o delay, porque existe também. Não. Porque às vezes você bate palma, o barulho vem depois. Ah. Então você tem que acertar isso. E quando você transmite, recebe o sinal internacional, o cara bota lá um color bar, que é uma barra colorida, para você acertar todo teu espectro de cor, né? Para você ter a fidelidade que aquilo ali é verde, tua camisa é preta, isso aqui é Como cinza. assim? Eu não entendi. É um color bar. Veio uma transmissão dos Estados Unidos. Você não está vendo isso. Quem está vendo isso é o técnico, é o cara que está recebendo ali. Tá. Então você recebe lá o sinal com os áudios, o cara identifica canal 1,
canal 2, canal 3, canal 4. Então, você tem que saber que aqueles canais de áudio que estão ali são fidedignos, né? Que o cara tá te entregando um e você tá recebendo um, porque cada canal desse tem uma composição diferente. É um ambiente, é a narração de um cara, é a narração da outra televisão. Às vezes está ali naquele pacote. Entendeu? Então não você tem que pode saber o que é trocar nem teu. a pau. Você tem que saber o que é teu. Entendi. E fora o delay que tem do áudio, porque o vídeo ele está sempre sendo comprimido. O áudio está sempre mais rápido. O áudio sempre é mais Sempre rápido. é mais rápido. Então você tem que delear o áudio. Ou seja, você tem que desacelerar o áudio para ele ficar junto com o vídeo. Entendeu? Então por isso que tem as palmas que o cara bate uma claquete, para você ir acertando até acertar o delay. E aí fica. Agora, o delay de transmissão é onde tem um conjunto que aconteceu um toque aqui, esse toque apareceu depois ali, isso é o meio. Aí é foda. Aí não tem sempre vai ter. Você tira, você minimiza isso usando fibra ótica, né? Satélite não tem jeito, é 2 segundos subindo e mais 2 descendo. 1,5 subindo, 1,5 descendo. Então você tem um delay de 2 a 3 segundos. Que às vezes acontece isso, por exemplo, se você tem um cara que tem a net por cabo e o cara outro tem um satélite, o cara aqui vê primeiro o gol do que o teu vizinho. Tu gritou aqui já o gol, o vizinho só depois de 3, 4 segundos, é gol! Pô, todo mundo fica puto com isso. Cara. Então, é porque é o sistema de transmissão que é diferente. A Sky, por exemplo, usa satélite. A net usa cabo. Então vai chegar sempre a primeiro cabo. A net. A net, porque o satélite você tem uma subida e descida. Doideira. Não, aqui no Brasil, dia de jogo, isso é uma merda. Às vezes você tá num bar, o outro bar... O bar às vezes tem o primeiro gol do que... Não, isso é muito comum. Acontece. Todo isso bar, as operações. A questão é a operadora e a forma de transmissão de cada uma. Que dá a diferença. Entendi. Mas é muito bacana. Galera, Color Bar... Fala aí, Faz. Agora que eu entendi. A televisão antigamente... Antigamente, quando saía, acabava a programação, meia-noite, encerraremos agora a programação. O cara botava um Color Bar no ar com um tom de 1000. Cara, aquelas barrinhas coloridas, azul, vermelho, amarelo. Pô, eu conheço Color Bar. Então pronto, aí. Eu conheço alguma coisa. Aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você falou uma parada interessante? Por que a galera não transmitia à noite? Tem um porquê disso? Tem, Tô falando de transmissão. Conteúdo. Não tinha conteúdo. Não tinha conteúdo. Aí agora passou a ter, né? Mas não tinha conteúdo. Aí eles começaram a ver, porque para você ter conteúdo... Porque demanda devia ter, né? Não, então, e você tem que ter, além de você ter conteúdo, você tem que ter o staff técnico, né? A galera só trabalhava de dia, da meia-noite. Aí depois começou a ter. Eu trabalhei muito tempo de madrugada, porque eu fazia coisa de madrugada. Mas no início não era comum. A televisão não parava, não era comum. Caramba, porque quando você tem uma programação que você é muito extensa, você acaba repetindo ela mais vezes, né? Entendi. Aí às vezes você pega o cara no mesmo horário 2 vezes, o cara, caralho, eu vi isso ontem. Aí, cara, vi hoje de novo. Por isso que eu tô entendendo agora, você tá falando no Globosat, realmente, você ter 2.000 eventos, aumentou a capacidade de produção de conteúdo e transmissão, né? Muita coisa. Mas você acha que a melhora da transmissão fez com que obrigou a... Cara, nós fizemos... A primeira transmissão via internet foi a Globosat que fez em Fernando de Noronha, cara. Por internet, por streaming. Aquela campeonato de surf. Cara, aquele negócio é tudo no ar. E eu falei, é ruim pra caramba. Eu falei, meu irmão, é a história da televisão brasileira. Vai colocar esse negócio do jeito que tá aí mesmo. Isso aí tá vindo da internet, cara. Você tá vindo de internet, irmão. Você não tem ideia disso. Internet, o cara tá lá no meio do mar, cara. Tá mandando isso por internet. Vai estar com delay, vai estar com delay, vai estar com treme-treme, vai estar com treme-treme, vai estar com spam, vai estar a porra toda. E, meu irmão, é história. O Globosat fez história. Sport TV naquela transmissão fez história. A qualidade pela internet ainda não é igual a da satélite. Não, agora tá boa. Agora tá boa. Tá muito com 5G agora vai ficar... melhor ainda. Muito bom. Mas você acha que vai ficar melhor do que via satélite? O problema é a segurança, né, irmão? A questão é essa. O satélite é muito mais seguro do que isso. Porque, a internet, por mais que você queira, ela cai de alguma forma. Você tem um meio do caminho dela, porque ela não é livre. Ela, vamos dizer assim, ela está sempre dentro de um tubo. Entendi. E esse tubo ele é passível de ser rompido. Entendi. Diferente do satélite, né? Tá ali no espaço e você tá mantendo lá. A conexão só se acontecer. Já aconteceu uma vez de cair um meteorito, né? Meteorito num satélite, tirar ele de órbita. Tirou fora. Porra, cara, saltou todo mundo lá. Meteorito, lembrei agora. Meteorito. Bateu no satélite e tirou ele do ar. E aí, tu imagina só uma porrada de televisão fora do ar. É porque uma das coisas, eu não entendo muito disso, mas uma das coisas que eu ouvi a galera falando sobre a internet 5G é que o delay
Não, o delay não vai ter. A questão é a segurança. O problema é a segurança. É a segurança. Entendi. É o que eu te falei. Você tá A qualidade, delay, isso aí vai melhorar. Então você Agora tem que, você vai estar com 5G, aquilo que eu disse. Você pode ter, você vai fazer download, você vai fazer muita coisa com uma internet 5G de portátil. Mas nada vai te garantir que aquilo esteja funcionando 100%. Né? O Brasil tem muito, principalmente o Rio de Janeiro, ele tem muito relevo, né, cara? Isso influencia também. Influencia, porque você usa as torres, né? Entendi. Aquelas torres de transmissão de telefonia celular, é a mesma coisa do 5G. Vai ter que ter alguma coisa para transmitir. E aquilo lá é passivo de cair, faltou luz naquele prédio, aí acabou. Você sabe, é porque eu tô tentando lembrar com quem eu tive essa conversa recentemente. Mas aí eu tava tentando minimizar essa questão do delay. Eu falei, pô, cara, mas o delay é muito pequeno, isso aí não vai... A mudança do delay, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. Aí um colega médico meu falou assim, Marco, você imagina Hoje a gente tem a possibilidade de um cirurgião americano operar aqui no Brasil. Então você tem um robô aqui no Brasil, que inclusive chama Da Vinci, aqui no Brasil, e quem vai estar operando ele é um cirurgião no Japão. Então, olha, é engraçado, para quem está assistindo, por exemplo, o cara está no Japão, via internet 5G, está operando no Brasil. É isso aí. Esse delay de milésimos de segundo faz muita diferença na cirurgia do cara. Faz diferença. E você vê só que isso aí está tudo linkado ao sistema irradiante de televisão. É o que eu faço. Para ter esse meio do caminho, quem vai estar lá é o engenheiro de telecomunicações fazendo isso. Não tem como não ter. O médico vai estar de um lado, o médico vai estar do outro. O cara que opera o computador, o cara que faz isso, mas o meio do caminho ali é a telecomunicação que está no meio do caminho. Para o cirurgião que está fazendo isso, já é muito estressante. Para você que está fazendo meio de campo, é muito estressante. Imagine só você perder uma conectividade numa hora de uma cirurgia dessa aí. Meu irmão, eu não consigo nem imaginar. Se televisão que saiu do ar eu já fico nervoso, imagina perder a conexão lá do robô ali no meio de uma cirurgia. Caraca, eu não consigo nem pensar numa dessa. Porra, deve ser estressante demais, meu irmão. Tá louco. Mas para você hoje, a tua função é estressante. Tem essa questão. Muito estressante. Muita coisa. Não é pouco, não é muita coisa, cara. É muita coisa mesmo, porque é muita coisa incerta, né? E essa pandemia agora acabou afetando você de alguma forma? Afetou. Muito. Porque na nossa... Muito. A nossa percepção é que a transmissão não é que ela não parou, mudou. Mas você vê só, eu sou um cara que eu faço transmissão fora da televisão. Ou seja, eu preciso estar acontecendo alguma coisa para que o meu serviço seja utilizado. Então, se eu não tiver, leia-se eventos. Não tem evento, não tem futebol, não tem corrida, não tem nada, eu não faço nada. Vou transmitir o quê? O ar passando? Não consigo nem ver o vírus. Se eu visse o vírus, eu transmitia. Porra. Nem isso dá, né, meu? Então, quer dizer, essa coisa realmente me deixou muito quebrado. Porque, aquilo que eu te falei, eu sou empresário hoje, né? Desde 2017, que eu tenho empresa e trabalho por conta própria. Então, quer dizer, isso aí me deixou muito baqueado. Muito. Fiquei muito ruim. A pandemia deu uma baqueada em todo mundo. Deu uma baqueada. Só a galera, eu sendo médico, a oportunidade de trabalho para médico, enfermagem, profissionais de saúde aumentou muito. Mas o estresse veio assim. Maior ainda. Pode botar, elevar a 10ª potência aí. Eu acho que posso até entrar agora naquela história, né, da minha... Você teve Guillain-Barré, né? Eu tive Guillain-Barré por conta desse estresse todo que você está vendo. Como é que foi, cara? Na verdade, no início da pandemia toda, a gente ficou meio que sem saber o que ia acontecer profissionalmente, né? Imagine você ter funcionário para pagar, você ter contas para pagar e não saber depois como tu vai fazer, porque o que eu produzo é o que eu ganho. E se eu não estou produzindo, eu não ganho nada. Sim. Então, nesse momento, foi uma situação muito difícil. Então, eu comecei eu já tinha ficado muito magro por conta da Copa do Mundo, da Copa América, que eu trabalhei muito, cara, eu perdi muito quilo. E nessa ocasião, eu comecei a ficar mais estressado, por não saber o que ia acontecer. Não sabia o que ia acontecer. Então, aí chegou uma notícia que nós íamos ser todos dispensados, não ia existir mais a competição, e todo mundo estava dispensado, e cada um por si, Deus por tudo, até porque eu era prestador de serviço, não tinha nenhum porquê, não tinha nenhuma segurança, nenhuma garantia de nada. E aí, nesse momento,
Eu falei, por que eu vou fazer da minha vida, né? Uma opção de coisa para pagar e tudo mais, não tenho nada para transmitir, o que eu vou fazer? Sem previsão de sem ter? Sem previsão de nada. Porra, meu irmão, eu comecei a entrar em desespero. Aí nesse meio termo aí, o pessoal do Japão, para quem eu trabalho, né, que é a Dentes, decidiu que iria ficar comigo, com algumas pessoas, para continuar tocando a operação da Copa América para esse ano. E esse momento, cara, me deu um alívio. Eu falei, porra, vou começar ainda, vou ter uma sobrevida. Só que isso aconteceu numa quarta-feira, essa informação numa quarta-feira, e na quinta-feira, por conta da pandemia, os caras falaram assim, olha, todo mundo em home office, na quinta-feira. Na sexta-feira mesmo, eu comecei a sentir a minha perna dormente. Falei, porra, a perna começou a adormecer. Eu falei, ué, o que é isso? Não sentei em cima da perna. Eu tô ali deitado mesmo. Aí eu, porra, levantava, né, apertava assim, falei, pô, tem alguma coisa errada. Aí eu falei com a minha mulher, Cláudia, me leva no médico, eu tô com... Não tô legal, não. Até então não sabia que foi era... o primeiro sintoma, não teve nada, primeiro foi sintoma, isso? foi essa porra na perna. Aí me levou lá no Vitória, chegou lá, o cara falou, isso aí é coluna, irmão. Isso é coluna, você vai pra casa, toma isso aqui, papapá, amanhã vai estar legal. Aí eu fui pra casa, né? Esse amanhã, já no sábado, meus braços já não mexiam. Começou a adormecer os braços, já não sentia aqui a minha barriga, já estava pesada pra caramba, e a minha língua já tava ficando meia grossa, né? Aí eu voltei, aí eu falei assim pra minha mulher, Cláudia, eu acho que eu tô tendo Guillain-Barré. Ela falou, mas de onde você tirou? Você já conhecia o Guillain-Barré? Eu conhecia o Guillain-Barré, engraçado. Eu conhecia todas as doenças autoimunes, eu conheço. Engraçado, né? E Guillain-Barré tem uma história que é aquela do gelo. Não sei se tu lembra, que os artistas jogavam gelo na cabeça. Ficava sentado e jogava um gelo, e o outro jogava água. Sim. Uma foi para Guillain-Barré e a outra, se eu não me engano, foi para aquela outra que é autoimune. Não, acho que é uma coisa assim. Então, isso ficou na minha cabeça. Então, como eu era um cara, a campanha, né? Entendi. Teve uma campanha disso. Então eu fiquei. E eu não sabia por que era. E como eu era um cara que eu viajo muito, cara, e viajo para outros países, que eu não sei como é que funciona o sistema de medicina lá, eu levava muita coisa embarcada comigo e eu estudava muito as doenças autoimunes. E aí eu falei pra minha mulher isso, falei, cara, essa porra tá parecendo Guillain-Barré. Quando eu cheguei lá no médico, o cara não acreditou que era isso, eles estavam achando que era ela, né, ela, que é aquela que vai perder. Lateral amiotrófica. Então, e aí eu falei, cara, eu tô com Guillain-Barré. Inclusive o médico que tava me atendendo falou, pô, como é que tu sabe, tu é médico? Eu falei, irmão, eu não sou médico, mas eu estudei, eu estudo, eu sei que o sintoma que eu tô tendo aqui é da Guillain-Barré. Aí ele falou, porra, mas não é possível, isso aqui e tal. Eu falei, meu irmão, só, qual é a tua especialidade? Não, eu sou ortopedia. Eu falei, olha só, eu quero falar com um neurologista. Ah, mas a gente não tem aqui neurologista. Eu falei, só sai daqui depois que eu falar com o neurologista. Aí eu liguei para o meu plano de saúde, avisei que estava acontecendo isso. Aí o plano de saúde foi até muito, muito bom pra caramba. Inclusive o hospital lá, o Vitória, também foi muito bom. Trabalho lá. Trabalho lá, porra, cara, foi muito bom. CTI de lá. Então, eu fiquei no CTI do outro que é do lado. Samaritano. Né? Samaritano. E aí, quando a mulher, a atendente falou, o senhor não vai sair daí, você vai ficar internado aí. A gente vai mandar um neurologista. Isso já era sábado de noite ou domingo de manhã, não sei. Quando o cara chegou lá, eu já estava completamente debilitado, com a boca torta e tudo mais. E o cara anda aqui. Aí o cara falou para os outros que estavam lá, falou, pô, cara, tô achando que você é Guillain-Barré mesmo. Ele tem razão. Eu escutei, porque meu ouvido tava bom pra caramba. Eu falei, olha aí, tô escutando, tô Guillain-Barré, agora eu tô ferrado. Como é que eu vou fazer na minha vida, meu? Não, eu já sabia das sequelas. Cara, eu tô ouvindo como médico, é dramático. O quadro é dramático, o desfecho é muito tenebroso. Olha, eu vou te dizer, o que eu ficava na minha cabeça, como é que eu vou sobreviver a isso? Aí esse cara chamou um médico de lá, chamado Felipe Smith. Esse cara que acho que foi o grande diferencial da minha vida, rapaz. Porque ele olhou para mim e falou assim, vamos tirar o líquido daqui para fazer aqueles exames, para testar, mas eu tenho certeza também que ele está com Guillain-Barré. Aí já começou a me aplicar a tal da hemoglobina. Imunoglobulina. Sei lá, essa porra aí. Doideira. Imunoglobulina. E aí, meu irmão, eu já comecei com dificuldade de respirar. Eu já estava num ponto que eu já não mexia braço, cabeça, já não falava, só escutava, e o cara, tá me escutando? Pisca o olho. Tá me escutando? Pisca o olho. Aí, porra, falava com um piscar dos olhos. Mas lúcido, orientado? Totalmente lúcido. O problema era, só pra galera que entendeu, o problema é motor.
O Guillain-Barré, ele normalmente ele vai, vou falar para todo mundo entender, ele vai te paralisando das pernas e a paralisia ela é ascendente. Isso. Pé, perna, quadril, vai subindo. Vai subindo. O problema é parar a parte respiratória. Exatamente. Aí foi quando ele me mandou pro CTI. Só que a minha saturação estava em 98. E com a respiração, meu irmão, curtinha. O cara falou, meu irmão, porra. E olha, ele é fumante, sei que, porra. O cara é fumante com essa respiração e tal. Falou o seguinte, ele vai ficar aqui no CTI e você só vai entubar, nós só vamos entubar, eu escutando, imagina só escutando a porra toda. Você só vai entubar se ele baixar acho que de 88, não sei qual era o critério de lá. E nesse meio termo eu tô lá no CTI sentado, porque se você me botasse deitado, eu não respirava. Porque eu acho que o peso, né? Então eu fiquei sentado, né, cara? Igual um... assim, só mexi o olho assim, aquela merda. Aí, pô, chega dois caras lá, num determinado momento da madrugada lá, aí um olha pro outro e fala assim, pô, vamos tubar esse coroa aí. Aí eu pensando, o coroa é o caralho, filho da puta, tô te ouvindo. Eu só olhando pra ele assim, eu tô te ouvindo, né, meu irmão? Aí o cara, não vamos entubar não, cara, que isso, o doutor Smith falou pra não entubar, não vamos tirar, não vamos manter. E é aquela história, sempre tem um bombom e uma mão e eu escutando tudo, né? Escutando tudo, então... Mas você não tava conseguindo falar? Não falava nada, nem mexia, não falava nada. E eu sentia muita dor, cara. Eu sentia muita dor. Mais flácido, completamente flácido. Totalmente, eu não mexia nada, imagina, só mexia o olho. O olho mexia, mais nada, zero. E aí a pessoa perguntava pra mim se eu estava sentindo dor, pisco o olho. Eu vou dar de 1 a 10, você vai me dizer o grau da dor. A minha dor era sempre 10, e era sempre morfina na veia. Buf. E eu já estava, tipo assim, já tinha uma semana, talvez, ou 5 dias, não sei. Já estava esperando o cara da morfina, né? Tu fica mesmo, porque, porra, meu irmão, eu já estava, parecia que eu estava destruído. Falei, cadê o cara da morfina, meu irmão? Que não chega, tá demorando pra caramba. Aquela dor insuportável, meu irmão. Falei, caraca, que é isso aí? Porra, cara, nesse dia, vou te contar que é uma coisa que eu sou um cara temente a Deus, né? Eu sou muito religioso. Eu nunca deixei de frequentar a igreja. Eu sou católico, apostólico, romano. Nunca deixei da minha vida de deixar em qualquer lugar do mundo que eu tivesse. Eu estava dentro de uma igreja, independente de entender a língua ou não. Então, nesse momento, cara, eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Primeira coisa que me ficou muito marcado foi eu ficar aleijado. E o médico já tinha me dito que... medo de ficar aleijado. Demorar, mas o médico tinha me dito que eu ia levar 2 anos para sair da cadeira de roda. Tu imagina só, um cara ativo que eu tudo bem que eu tenho 56, vou fazer 56 anos agora, muito ativo, né, meu irmão? E eu falei, cara, como é que eu vou ficar numa aleijão? Isso era o que mais preocupava. Meu preocupado. A dor já tinha deixado de lado e coisa e tal. E aí, nesse determinado dia, cara, que eu tava esperando o cara da morfina, né? Esse cara da morfina. Aí veio uma voz no meu ouvido e fala assim, tá sentindo dor, meu filho? Aí eu tô achando que era o cara, né? Eu respondi, tô. E, sei lá, 2 ou 3 segundos depois, veio complemento dessa informação. Imagine eu na cruz. Cara, quando eu escutei Imagine eu na cruz, e detalhe, eu senti o sopro no meu ouvido, tá? A pessoa quando fala no teu ouvido, sai o ar, né? Eu senti isso. E não tinha ninguém do meu lado e eu não conseguia nem mexer a cabeça. Então tudo bem, pode ter sido a morfina que me deixou despirocado da cabeça. Sei lá, cara, mas eu acredito plenamente que não. E quando aconteceu isso, eu falei, eu não vou reclamar mais de dor. Eu vou deixar pra lá. Aí o cara chegou lá, o cara da morfina que eu tava tanto esperando, chegou. Aí o cara, ô, seu Leandro, tá sentindo dor? Pisca o olho. Tá sentindo dor? Pisca o olho, não piscava o olho. Tá me ouvindo? Pisca o olho. O senhor tá sentindo dor? Pisca o olho. Não, o senhor não está sentindo dor? Não. Nem aí, ele acreditou. Aí chegou o médico e falou assim, meu irmão, o coração dele como é que tá? Batendo. Ele tá com muita dor, não é pouca não. Pode lascar a morfina que ele não quer ter, por algum motivo ele não quer tomar, pode dar morfina. Aí deu, fiquei relaxado. E cara, e aí, o que acontece? Quando você está numa situação daquela, você vê gente morrendo do teu lado, você sem poder falar, sem nada, você começa a perder a fé, cara. Eu acho que eu comecei a perder a minha fé, né, cara? Eu nunca tinha passado por um momento assim tão tenebroso na minha vida. Nem quando o avião, caralho, passou. E aí o Adjone maluco? Tem que melhorar mais tarde, não vai vazar aí no som. Você acha que foi uma prova de fé? Cara, eu acho muito mesmo. Porque não só foi isso que aconteceu, tá?
Então, nesse momento que eu tava ali já desistindo da vida, eu tava desistindo literalmente da vida, pedi para morrer, entendeu? E eu tava vendo, que eu tava sentado assim, de frente para a equipe de médicos, e lá na frente tinha um relógio. E os caras sempre de olho em mim, né? Porque eu tava bem em frente mesmo, porque eu tava naquela eminência. Respiro, não respiro, entuba, não entuba. Então os caras ficaram o tempo todo me monitorando. E de repente, apagou a luz. Tipo assim, apagaram tudo. Eu falei, cara, chegou a minha hora da morte. Tô morrendo. Pensei comigo, tô morrendo. Aí comecei a fazer minhas orações, a pedir perdão, né? De tudo que eu tinha feito, meus pecados, caramba, nada. E eu fui começando a orar. Daqui a pouco voltou a imagem, só que voltou um mar na minha frente. Um mar? É como se eu tivesse, assim, no mar, aqui um mar com um revolto, e eu vendo aquelas marolas, aquelas ondas e tudo mais, e eu olhei para o canto esquerdo, eu vi uma balsa com 12 homens lá dentro, e daqui a pouco veio uma luz muito forte, mas muito forte. Imagine quando você está numa mesa de cirurgia, você tem aquela iluminação, aquele foco, veio no meu olho que me incomodou. Só que, veja bem, eu estava tetraplégico, estava parado, só mexi os olhos. E aí, cara, eu olho para a direita e está Jesus de braço aberto, iluminado daquela forma absurda, reluzente, né? E olhou para a balsa e falou assim, Pedro, vem até mim, caminhe sobre as águas, tenha fé, Pedro. Aí o Pedro saiu, isso aí você pode olhar na Bíblia o que aconteceu. Pedro saiu, deu 2 passos e afundou. E aí Jesus vai lá e pega Pedro dentro d'água. Só que na hora que ele pegou, Pedro na verdade foi no meu braço, cara. E falou no meu ouvido, homem de pouca fé. Entendeu? Falou isso pra mim. Cara, nesse momento, eu voltei a mim e falei, caraca, cara. Aí comecei a lembrar realmente de Pedro, que o Pedro era o maior discípulo, os mais fiéis a Deus, apesar de ter renegado ele 2 vezes, 3 vezes. Eu falei, pô, o cara tá falando comigo isso. E nesse mesmo momento, cara, eu consegui olhar pro lado direito, só que eu não tava olhando nada. Eu vi, meu pai já é falecido, vi a silhueta do meu pai, com um livro na mão. Eu deitado ali, beijado, né? Com o livro na mão, escrevia, olhava pro alto e escrevia. E eu chamando ele, pô, pai. Só que eu não tava falando nada, eu sei que de repente isso tudo podia estar na minha cabeça. Aí eu olhei pro relógio que estava na minha frente, assim, eu era meio-dia ou meia-noite. Tava lá, os 2 ponteiros no 12. Aí eu falei, caraca, eu tô delirando, não é possível. Aí eu fechei o olho e dormi. Aí, 2 horas depois, eu acordei, olhei pro lado, tava meu pai de novo. Não é possível. Aí deitei novamente, 3 horas depois tá lá. Cara, quando deu 6 horas, eu olhei, meu pai não tava. Só que nesse inteirinho, chegou um médico, bateu nas minhas costas e falou assim, você tá saindo hoje do CTI, você não precisa mais ficar aqui, vambora. Cara, quando ele me tirou da cadeira e me colocou na maca para eu ir embora, eu senti um choque. Sabe quando a tua perna fica dormente, que acaba a dormência, tu aperta e bota no chão, daquele choque? Eu senti isso no meu corpo todo. Quando eu cheguei lá embaixo, minha mulher estava me esperando. Eu já cheguei mexendo nos braços, mexendo nas pernas, falando com dificuldade, mexendo na cabeça. Você veja bem, pode ter sido ilusão da minha cabeça, mas para mim não foi, porque até aquele momento eu estava totalmente sem mexer nada. Aí eu comecei a ir lá para baixo e aí começou a ter uma outra história ali na minha vida, cara. Ali eu tive uma passagem também muito bacana. Foi quando uma mulher que era fisioterapeuta chegou para mim. Eu tenho até essas imagens, cara, mas é uma imagem muito forte, né, de me colocando sentado. Eu estava muito magro, cara. Eu tava parecendo um esqueleto, o cara me botava, eu caía. Uma mulher chegou para mim e bateu nas minhas costas e falou assim, tudo bem, seu Leandro? Vim tirar o senhor do leito. Eu falei, pô, tô indo para casa, porque eu achava que leito era o quarto onde é que tá. Só que o leito era a cama. Eu não sabia, para mim era o quarto. Eu falei, pô, tô indo embora. Não, vou tirar o senhor do leito. O senhor vai sair daí. Não tá cansado, tá deitado? Não, eu falei, tô, mas eu não consigo. Não, você consegue. Força de vontade, vamos lá. Uma loura, ela me botava em pé, me botava sentado na cama e eu caía. Botava sentado na cama e eu caía. Falei, cara, não aguento mais, pelo amor de Deus. Ai, que dor, aquela história toda. Ela falou assim, olha, eu vou embora hoje, mas amanhã eu volto e vou te colocar sentado. E ela assim fez, foi embora. No outro dia ela voltou, ela me colocou sentado. Cara, eu fiquei sentado. E ela gritando comigo, meu irmão, força de vontade, você é capaz de fazer isso. Vai, força, tenha fé, acredita em você, acredita. E ela me tirou, inclusive, da cama e me botou em pé na cama. Me botou em pé no chão.
Quando eu botei o pé no chão, senti de novo aquele choque. Zau. Falei, caraca, que é isso? Que doideira. Eu falei, ai, senti um choque. Aí sentei novamente. Ela falou, amanhã eu volto aqui. E assim foi. Assim foi. Ela me colocou em pé, ela me colocou para dar um passo com aquele andador, depois me botou para andar para frente, para trás com o andador, depois me colocou para andar de muleta, e isso foi passando uns dias, tá? Eu lá naquele hospital e tal, e cara, a mulher falou assim, você já está livre para andar. Vou tirar uma muleta de você e tu vai andar só com uma muleta. Cara, eu só andei com uma muleta. E era assim dias. Quando o médico foi lá, porque o médico não ia muito, ele passava aquelas receitas e como é que o senhor tá de manhã e tal, nem muito. Quando ele viu que eu estava andando, primeiramente ele não acreditou que eu estava ficando em pé. Não, nem eu quando eu fiquei sabendo. Você tá ficando em pé? Eu não acredito. Pois é, pô. Não tá, fica em pé pra eu ver. Eu fiquei em pé e ele, caraca, tu tá andando de mulher? Eu falei, tô andando. Aí ele falou, porra, que bacana e tal. Porra, beleza, vamos te dar alta então. Aí eu falei, pô, doutor, eu sou um cara que sempre soube que se você não foi evacuar, você não deve sair do hospital, é verdade? Pô, cara, eu tô há 15 dias sem evacuar. Então eu queria que o senhor tirasse uma radiografia para esse negócio não tá empedrado, que vai que eu vou para casa, eu tenho que voltar aqui para tirar esse negócio todo de dentro de mim, sabe? Falou, não tem nada disso. Eu falei, pô, mas eu insisti tanto que o cara falou, tá bom, eu vou fazer uma ressonância magnética, aquela que você entra no tubo lá. Tomografia. Tomografia, exatamente. Aí ele fez a tomografia. Quando eu entrei para fazer a tomografia, o médico que estava fazendo a tomografia era o médico que estava cuidando dos casos de Covid. Que Covid parece dar um trombo, né, no pulmão. Aparece lá uma coisa no pulmão, alguma coisa. Quando ele viu, meu pulmão tinha 2 trombos. Aí ele ligou para o médico e pediu, olha, vamos fazer o tórax dele inteiro. Porque ele está com alguma coisa aqui que... Tá. Resultado da história, ele fez aquilo tudo, ele fez toda aquela história toda. Viu que as minhas fezes não estavam nada empedrada. Mas tinha um TEP lá, um trombo. Tinha 2 trombos no meu pulmão. Aí o cara falou assim, meu irmão, tu tá com embolia pulmonar, para variar. Eu falei, mais uma vez tem uma história que Deus usou ali aquele momento para eu falar pro médico. O cara ia me liberar, velho. Aí eu tive que ficar mais 48 horas dentro do hospital tomando Clexane de tantas e tantas horas, não era nem um dia ou outro. E aí sim eu fui liberado. Eu fui liberado no dia de São Jorge, meu irmão. A hora que o cara me deu alta, era explosão de fogos pra tudo quanto era. Falei, caralho, como é que esses caras sabem que eu tô saindo daqui, meu? Aí minha mãe, eu já tava perdido, falou, meu irmão, dia de São Jorge. Falei, pô, e eu tenho aqui uma imagem, meu irmão, que esse aqui é São Miguel Arcanjo, que esse cara aqui, é brincadeira, é um dos santos que anda junto com São Jorge. Ah, é? São Miguel Arcanjo, esse cara que venceu a morte, por incrível que pareça. Já tem essa tatuagem há muito tempo. Ah, você já tinha? Já tinha, e esse cara venceu a morte. Depois procura saber Arcanjo Miguel. São Miguel Arcanjo, qual é o fundamento dele. E aí eu saí. Quando eu estou saindo, primeira coisa que veio na minha cabeça, vou lá agradecer a loura que me tirou daqui. A fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Cheguei lá e falar, pô, eu já era amigo de todo mundo nessa altura, porque eu sou um cara que eu comunico muito e tudo mais. Aí o cara falou, quem era essa moça? Eu falei, não, uma loura assim, assada. Uma loura? Cara, a gente não tem aqui fisioterapeuta loura. Eu falei, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Essa mulher veio mais de 10 dias aqui. Aí foram pegar lá no início, a mulher tinha ido cobrir a ausência de um fisioterapeuta, ela foi chamada de emergência, e os outros dias ela foi porque ela quis, cara. Pra me curar, meu irmão. E aí quem que mandou essa mulher fazer isso pra mim? Como que pode? E eu me lembro no final... Você lembra o nome dela? Não lembro. No final, ela falou assim, ó, vou tirar aqui uma selfie contigo. Tirou 3 selfies comigo. E guardou. Falou assim, você tem história. Você tem uma história na minha vida. E foi embora, mulher. Foi embora, mulher. E nesse dia que eu ganhei alta, o médico falou assim, olha, daqui a 1 mês eu quero te ver. Eu falei, tá bom. Nesse 1 mês, ele dá plantão ali, ele tem o consultório dele é no próprio... No América. No América. No complexo ali, né? No complexo hospitalar. Ele tava na porta do hospital e me viu chegar dirigindo. Aí ele falou assim, caralho, porra, com 1 mês, cara. Caramba, aí o cara olhou pra mim assim, cara, e falou assim, meu Deus do céu, tu veio dirigindo? Teu carro automático? Eu falei, não, normal, tô normal. Só que eu ainda tava magro, né? Tava muito magro. Eu saí do hospital com 58 quilos, muito magrinho. Agora que eu voltei, eu tenho uma coisa. Aí ele foi lá fazer a tal dos testes de conectividade, bate aqui, bate ali. O cara falou assim, olha, meu irmão, eu tenho uma coisa para te falar, eu trato dessa doença há mais de 30 anos. Eu tenho muita, mas muita experiência
com essa doença. Eu nunca, na minha vida, consegui dar alta para uma pessoa com tão pouco tempo. A pessoa que eu mais rápido dei alta foi uma menina que tinha 22 anos, teve o grau da doença 6, e ela ainda ficou 8 meses na cadeira de rodas. Cara, você tem 55 anos, foi o ano passado isso, não tem nenhum ano. E você teve um grau 9,5 da doença, você não teve 10 porque eu não te intubei, porque senão você estava com a doença completa. E com um mês você está dando alta, cara. É uma coisa absurda. Aí eu falei para ele, contei essa história toda. Aí ele falou assim, eu não posso crer nisso, eu creio na ciência. Eu sou médico. Eu não posso deixar que uma parte da espiritualidade venha tomar conta daquilo que eu preciso fazer e acreditar que cientificamente funciona. Eu não posso esperar que um milagre venha acontecer. Eu até entendi depois ele falando. Sim. E ele me falou que essa doença atinge, a cada 100 mil pessoas, atinge um. E eu fui o atingido, e ele me explicou que eu fui atingido porque eu tive uma parada chamada herpes. Eu tive herpes, e ela disse que é pela herpes, ou pela zika, ou por uma infecção intestinal. E a cada 100 mil pessoas, uma tem essa. E aí no outro mês, mais um mês, ele falou, olha, eu quero te ver daqui a mais um mês para ver como está a tua massa muscular, se voltou e tal. Quando eu voltei lá, eu já estava com, sei lá, com 80 quilos. Cara, um mês depois, ele olhou assim para mim e falou, cara, se não fosse eu que tivesse tratado de você do início ao fim, não dá pra acreditar. Eu não acreditaria. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, já aconteceu uma cura igual a tua. Eu falei, porra, é mesmo? Como é que foi que o senhor descobriu? A cada 1 milhão de pessoas que tem a tua doença, um tem a cura que você teve. Aí eu falei para ele, então, o que foi melhor para mim? Ser sorteado a cada 100 mil ou ser sorteado de 1 milhão? Então, quer dizer, é uma história mesmo, um absurdo, que eu creio que foi Deus que me fez isso por mim. Me dá a doença, me dá a cura, para eu mostrar, não sei se para minha mulher, para quem estivesse ao meu lado, saber que ele realmente existe, cara. E aí eu tenho certeza agora, absoluta certeza que ele existe e que existe um milagre também. Porque se eu fui sorteado no meio de 1 milhão de pessoas, meu irmão, é porque realmente é um milagre. Né? Pensa comigo. Você é médico e sabe da gravidade da doença. Sim. Essa doença mata. Tem um amigo nosso, que é até o Felipe Sanches, que é um grande DJ e parceiraço. Ele é casado com uma menina, ele é o segundo casamento dessa menina, porque o primeiro casamento dela, ela virou viúva do marido que teve Guillain-Barré. E morreu com 10 dias. Porque atingiu o pulmão, demorou, ele ficou muito tempo em casa, atingiu o pulmão dele e não conseguiu voltar e morreu. Então, quer dizer, é um conglomerado de acontecimentos que só faz eu crer cada vez mais que Deus existe e que Ele realmente é capaz de tudo, irmão. Só Ele tem essa dinâmica toda. E eu tive sorte, né, de ser contemplado por Ele para receber esse milagre. Porque realmente até emociona. Foda. Eu, infelizmente, tive uma perda muito forte também para mim e para minha esposa, que foi minha sogra, que morreu do Covid. Ela estava até lá no hospital, mas infelizmente ela tinha um problema de bronquite, asma e tal, e se perdeu. E aí, rapaz, eu peguei isso aqui, ó. Porra, cara, veio, se você ler, eu acho que... Eu vou ler aqui. Lê aí só. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e a sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Caraca, cara. E aí? Diz pra mim, velho. Eu não procurei isso aqui não, cara. Então, são coisas, cara, que a cada dia que acontece uma situação dessa, eu tenho a prova maior que realmente eu fui abençoado com esse milagre. Realmente, é foda. E por que faixa? Porra, cara, faixa, eu tenho uns amigos lá do Sul, eu também fazia a minha pergunta, e via que uns ou outros chamavam um ou outro de faixa. Eu também fiz a minha pergunta. Falei, cara, por que você chama o fulano de tal de faixa, ou ciclano de faixa? Ele falou, Leandro, é simples, porque aquele cara é único para mim. Eu falei, mas o que tem a ver
a unidade de ser único com faixa. Ele falou simples, se o cara é campeão brasileiro de 1989, ele ganhou uma faixa. E só ele vai ter aquela faixa. Então essa faixa é única. Quando você diz que o cara é um faixa, significa que ele é um único para você. Então eu chamo todo mundo de faixa, porque acaba que todo mundo é faixa para mim, então todo mundo é único. Então é isso aí. Aí ficou essa história. Começou lá com meu cunhado, lá com meu compadre, lá, o Marcel, chamando de faixa e tal, e acabou pegando esse apelido. Cara, eu queria te agradecer, primeiro por ter recebido a gente aqui, segundo por ter compartilhado a sua história, porque primeiro que a tua trajetória é muito bonita, né? Obrigado. Você venceu na vida de todos os teus amigos de infância. Sim. Para quem acha que não tem oportunidade, você verdade. começou catando, né? Pegando ferro velho. É verdade. E hoje, mora numa casa sensacional, é um empresário de sucesso. Obrigado, isso aí. E a tua visão da doença, da vida, ter beirado a morte, CTI, essa experiência, poucas pessoas têm. Na tua situação, menos ainda, mas te ver bem hoje, feliz e acredito, com a visão de vida hoje transformada de alguma forma. Sim. Isso, eu falo que o primeiro beneficiado do podcast sou eu. Eu que tenho a oportunidade de sentar com pessoas como você. E você pode ter certeza que, mesmo eu sendo médico, estando do outro lado da moeda, a conversa que a gente teve impacta na minha vida positivamente. Legal. Assim, eu queria te agradecer. E tem que ter coragem para contar as coisas que você contou também. E acho que a gente fica por aqui. Pessoal, quem não se inscreveu no canal ainda, só se inscrever aí. A gente vai colocar todos os links aqui embaixo do meu Instagram, Twitter. E eu queria agradecer. Quem quiser deixar um comentário, curtir, a gente sempre dá uma olhada para ver se a gente está indo no caminho certo, se vocês estão gostando do conteúdo. Obrigado, cara. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Um abraço. Tamo junto.